Alô, estamos aqui para começar o nosso webinar, a nossa live. O pessoal está chegando aí. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Você que está aí, feliz, porque vai aprender algo que vai abençoar muito sua vida hoje. Dá um oizinho aí no chat, no bate-papo. Manda alguma coisa aí para eu ver que você está ligado e feliz, porque vai participar de algo tão importante que vai abençoar a sua vida. Vamos aguardar só um pouquinho que o pessoal tá chegando agora. São 7 horas em ponto aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. 10 horas da noite, 22 horas aí no Brasil, né? E a gente já vai começar dentro de 2 minutinhos, só aguardando o pessoal que está entrando, mais gente aí entrando. Sejam bem-vindos, você está no lugar certo. Em alguns instantes, não é mais alguns minutos, em alguns instantes a gente começa. Só estou dando um tempinho aí para o pessoal ir entrando, ok? Estamos numa expectativa de que vai ser uma bênção para a nossa vida. A gente vai conversar. É um assunto muito profundo, é um assunto de extrema importância para todos nós, e a gente vai estar conversando um pouco sobre esse assunto. No final você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, e, enfim, nós vamos tentar navegar um pouquinho aqui nessas águas que às vezes são tão obscuras para muita gente não entende desse assunto e às vezes sofre por não entender. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento, e diz também que nós devemos conhecer a verdade porque a verdade nos liberta. Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, é conhecer a verdade, entender e conhecer esse assunto para que a gente saiba como lutar contra as armadilhas e as ciladas do adversário. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Já estamos prestes a começar aqui o nosso webinário. Eu estou aqui com a pastora Carla, daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui. Está aqui também o Augusto, do Ministério Jeová Nissi, que está aqui com a gente. O Arthur também está ali, meu filho. Estou com uma plateia aqui, né? A Ágata. Ok, a Bia está aqui, né, Bia? A Bia é a nossa cachorrinha. Nós já vamos começar. Ok. 3 minutos. Vamos esperar mais 2 minutinhos? 7h05? Ou 22h05? Só 2 minutinhos. Eu quero honrar vocês que chegaram no horário, claro, mas só para dar 2 minutinhos aí para o pessoal chegar. Enquanto estamos esperando esses 2 minutinhos, se você quiser fazer algum comentário aí no bate-papo, no chat, dá um oizinho. Muito bom ter cada um de vocês aqui, várias pessoas chegando do Brasil, aqui dos Estados Unidos, da Inglaterra. Muito legal, muito bom ver todos vocês aqui. Gente de Portugal também, um abraço para vocês. Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Muito legal. Mas um minutinho a gente já começa. Um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá, o som tá bom? A imagem, estão me vendo? Legal, bênção, muito bom. Ok. Que bom, gente. Vendo aqui pessoas que a gente conhece há muito tempo que a gente não se vê. Estou vendo vocês entrando aqui, muito legal. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui direto de Orlando, na Flórida, onde eu moro com a minha família. Servimos a Deus aqui e tem sido um tempo de muita bênção aqui, graças a Deus. Muito bom ver cada um de vocês aqui entrando e participando do nosso webinário.
Muito bom. Já vamos começar, ok? Quero chamar aqui a pastora Carla para dar um oizinho. Chega aqui, Carla, para a gente... Tá aqui, você tá ali. Deus abençoe, nós vamos estar junto aqui. O espaço aqui é meio pequeno para ficar os dois na tela, mas ela vai estar aqui do lado e vai estar me ajudando, a gente vai estar participando junto, ok? Estou no suporte. Deus abençoe vocês. Que legal, sejam bem-vindos. Vamos lá, você está no lugar certo. Vamos para o próximo slide. Cura interior e libertação, sarando feridas, restaurando vidas. Um cristão pode ser vítima de opressões espirituais? Este é um dos assuntos que nós vamos falar hoje. O que você acha? É possível ou não é possível? O que são alianças espirituais? Isso é algo que afeta a vida de muita gente, tanto positivamente, se há uma aliança espiritual com Deus, como negativamente, dependendo do tipo de aliança. E nós vamos analisar um pouco desse assunto também hoje, ok? Vamos lá, para quem não nos conhece, aqui está eu, pastora Carla, somos casados há 18 anos, temos 2 filhos, somos missionários na Índia, Inglaterra, Portugal e aqui nos Estados Unidos. Trabalhamos com cura interior e libertação por muitos anos. Temos treinamento e somos especializados em psicanálise, psicopedagogia, psicologia positiva e várias outras formações, tanto no Brasil, no ZEUA e na Índia. Mais de 15 anos trabalhando com esse assunto de cura interior e libertação em vários países, em diferentes culturas. Aqui, para conhecer um pouquinho a nossa família, aqui está a gente em Nova York, quando a gente foi missionário lá em Nova York, iniciamos uma igreja lá com as crianças, a Agatha e o Arthur pequenos. Aqui a gente, recentemente, foi agora em dezembro, numa viagem que fizemos à Europa. Então, mais ou menos 15 anos atrás, 14 anos atrás, e recentemente aqui essa foto. Vamos adiantar para entrar direto no assunto. Um cristão pode ser vítima de cativeiro espiritual? Vamos ler aqui um texto bíblico. Lucas, capítulo 13, se você tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar, ou acompanha aqui na tela mesmo, né? Capítulo 13, versículos 10 a 13 e o versículo 16, que nos diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Veja que algumas palavras, desculpe, aqui no texto, eu coloquei elas em destaque, né? Coloquei o underline ali, coloquei em destaque, porque nós vamos falar sobre cada um destes pontos, ok? Vamos para o próximo passo, cativeiro espiritual. Aí está uma imagem de Jesus lá na sinagoga. Claro que isso é uma montagem, né? Uma pintura, uma arte, mas para exemplificar Jesus lá e a mulher encurvada ali diante dele, ok? Primeiro, Jesus estava pregando onde? Lembre-se que nós estamos aqui tentando responder a pergunta: um cristão pode ser vítima de opressão espiritual? Ok, vamos lá. Primeiro, Jesus estava pregando numa sinagoga. O que quer dizer? Ele estava numa igreja. A sinagoga era a igreja daquela época, de 2000 anos atrás, em Jerusalém. Aí entra uma senhora na igreja. Ela tinha um espírito de enfermidade. Preste atenção que ela tinha um espírito de enfermidade. É isso que o texto diz. Ou seja, não era simplesmente uma enfermidade, era um espírito que causava a enfermidade. Então, a gente entende aqui que uma enfermidade pode ter, eu não vou me aprofundar nessa parte, que é uma parte bem profunda, mas ela pode ter 3 origens. Uma enfermidade pode ser espiritual, pode ser psicossomática, como pode ser física. Espiritual, o caso dela; psicossomática, quando a pessoa tem algum problema emocional. Aí esses problemas emocionais
começam a se manifestar no corpo, né, no físico da pessoa, e as doenças físicas que são causadas por diversos fatores. Outro ponto importante. Há 18 anos, um longo tempo, ela sofria de uma doença. Satanás a mantinha presa. O que é que isso significa? Essa mulher estava oprimida por Satanás. Ela estava debaixo de uma opressão. Ela estava encurvada e não podia endireitar-se. Ok? Vamos lá, adiantando aqui um pouquinho. O perfil dessa mulher, vamos saber um pouco sobre ela, o perfil dela. Primeiro, ela era membro da sinagoga. Então, para ser membro da sinagoga, para estar ali, ela era uma judia. O texto chama ela de filha, uma filha de Abraão. Ela era descendente de Abraão. Ela era uma judia. Herdeira das promessas. Judia, estava na linhagem de Abraão. Vamos lá, alguns sintomas de cativeiro espiritual. Medo, insegurança, ansiedade, depressão, opressão e possessão. Então, esses são alguns sintomas de alguém que vive debaixo de um cativeiro espiritual, ok? Níveis do cativeiro. Eu costumo, quando estou ensinando sobre esse assunto, falar sobre esses níveis e exemplificar eles, ilustrar eles de uma forma que as pessoas possam entender melhor. Número 1, influência. O que é uma pessoa sob um cativeiro tendo uma influência espiritual? A influência é o nível em que o inimigo ele não controla a pessoa, ele induz a pessoa a fazer coisas, a tomar decisões, a viver uma vida no pecado. Esse é o nível de influência. Segundo nível, o nível de depressão. Depois que a pessoa sofre uma influência do adversário, se envolve com pessoas, com situações, é induzida a viver uma vida de pecado, a viver uma vida longe de Deus, a se afastar de Deus, ela se torna uma presa fácil para o inimigo atacar. Então, ela pode muito facilmente entrar num estado de depressão, ok? Claro que depressão pode ser causada por diversos fatores, mas estamos falando aqui especificamente neste webinário sobre o fator espiritual, ok? 3, opressão. O que é a opressão? Opressão é quando o inimigo já tem um controle da vida da pessoa. Ele é o caso desta mulher que chegou na sinagoga. Ela vivia debaixo de uma opressão. Ela sofria uma opressão maligna. A opressão é o nível em que o diabo já pode colocar doença nas pessoas, como colocou nela. 18 anos. Ela ia à igreja, ela frequentava a sinagoga. Ela não foi àquela sinagoga somente para ter um encontro com Jesus. Ela estava na sinagoga porque era o costume dela, ela era uma judia. E ela estava ali todos os dias, em todas as reuniões da sinagoga. E ela foi a mais uma reunião como ela sempre ia. E há 18 anos ela sofria deste mal. Então, ela vivia sob uma opressão espiritual. O nível de cativeiro que ela vivia era um nível avançado de opressão espiritual. O próximo nível, que é o nível mais alto ou mais profundo, escolha aí a maneira que você queira qualificar, é o nível em que o inimigo tem poder de controle pleno da vida da pessoa. Ou seja, mais do que simplesmente colocar uma enfermidade, uma doença, criar situações na vida da pessoa, amarrar a vida financeira, atrapalhar a pessoa de avançar, de progredir espiritualmente, de viver uma vida abundante na presença do Senhor. No quarto nível, o inimigo passa a viver, a ter possessão na pessoa. Ele passa a estar dentro da pessoa, a controlar a mente da pessoa, a controlar as emoções da pessoa. Esse é o nível mais profundo, é aquele nível daquele homem que vivia no cemitério e Jesus repreendeu os demônios e os demônios saíram. E antes de sair, pediram a Jesus permissão para entrarem numa manada de porcos. E então, conduzir esses demônios,
essa casta de demônios, essa legião de demônios, conduziu estes porcos ao precipício, ao abismo. Ali é um retrato de possessão. A pessoa perde o controle, a pessoa perde o sentido, o inimigo tem um controle da mente da pessoa, ok? Esse também é um nível bem interessante, bem profundo, que a gente precisa analisar muito bem, ok? Vamos lá. Vamos passar para o próximo slide. Algumas brechas. Quais são algumas das brechas para o cativeiro espiritual? Portas, janelas que são abertas na vida da pessoa para o cativeiro espiritual. Primeiro, feridas emocionais. Aí a pessoa, muita gente às vezes pergunta, pastor, eu já sou cristã, sou cristão, sirvo a Deus, como que eu posso ainda sofrer de uma influência maligna ou de uma opressão espiritual? É possível isso acontecer? Sim, é possível. Por quê? Porque a salvação não tem nada a ver com estes sintomas e estes problemas emocionais que a pessoa sofreu no passado. Você foi salvo, aceitou a Jesus, Jesus te perdoou, te purificou, te lavou com o sangue dele, mas existem coisas que podem ter acontecido com você no passado que você ainda carrega, que você ainda traz consigo. E uma delas são feridas emocionais. Coisas que aconteceram provavelmente com você no passado, na sua infância, na sua adolescência, abusos, tanto abuso de autoridade dos pais ou de um professor, de uma professora, como também abusos sexuais. Essas coisas precisam ser tratadas. A nossa experiência, eu e a pastora Carla, que está aqui do lado, de mais de 15 anos, tratando e ajudando pessoas nessa área, nós temos visto gente na igreja, servindo a Deus, pessoas que amam a Deus, que têm um compromisso com o reino de Deus, mas que ainda carregam feridas espirituais, emocionais. E muitas dessas pessoas não conversam sobre isso. Essas feridas estão lá, guardadas no fundo do baú, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém fala, e fica lá. Só que de vez em quando, manifestações dessas feridas aparecem na pessoa. Às vezes uma tristeza, às vezes uma depressão, às vezes um sentimento de angústia, às vezes uma atitude, uma ação ou reação em certas circunstâncias, e a pessoa nem sabe por quê. São feridas emocionais que estão lá guardadas na alma dessa pessoa, e a pessoa não sabe como lidar com isso. É preciso trazer isso à tona, é preciso tratar isso, é preciso conversar sobre isso, é preciso orar, é preciso buscar a cura específica de Deus nessas áreas, ok? Porque as feridas emocionais são brechas, são portas abertas para que haja um cativeiro espiritual na vida da pessoa. Segundo, mágoas e ressentimentos. Você começa com uma tristeza, com uma mágoa, com ressentimento, algo que alguém te fez e você não gostou, e você guarda aquilo, faz como os bois, as vacas, né, que remoem, estão ruminando, você está ruminando isso, guardando isso, alimentando isso. Isso pode se tornar uma brecha na sua vida, uma porta aberta na sua vida para o inimigo entrar, para haver uma influência espiritual na sua vida. Isso é muito perigoso, quando você alimenta uma pequena mágoa ou ressentimento. Às vezes a pessoa fala, mas isso vai passar com o tempo. Ei, não é assim. Você precisa lidar com isso. Porque se você deixar, isso vai entrar no seu subconsciente, vai ficar guardado lá na sua alma, num baú. Você vai esquecer momentaneamente, mas esquecer não quer dizer que não esteja lá. Você deixar ali por enquanto não quer dizer que não esteja lá. Você achar que o tempo vai tratar, não resolve. Isso é muito perigoso. O próximo ponto é o rancor, é o ódio, a vingança, porque uma mágoa e um ressentimento alimentado pode se tornar em um rancor, pode se tornar em um ódio.
pode se tornar em uma atitude de vingança. E o que é uma vingança? O que é um ódio? O que é um rancor? Esse sentimento tão nocivo com respeito ao nosso próximo. O que é isso? Eu costumo dizer que é você beber o veneno e esperar que a pessoa que você está odiando ou que quer se vingar morra. E, na realidade, é você que tomou o veneno. O mal todo está atingindo você. É você que está sofrendo com isso. É você que está sob maldição com isso. Isso é sério. Eu alimento o rancor, alimento o ódio, alimento o sentimento de vingança, pensando que eu estou fazendo o outro sofrer, mas não estou. Sou eu quem estou sofrendo. Sou eu quem estou bebendo o veneno, esperando que o outro morra. Quarto ponto. Eu estou indo bem rápido aqui nesses pontos, para a gente não ficar muito tempo neles, porque tem uma parte também muito importante à frente. Falta de perdão. Gente, falta de perdão é algo extremamente crucial nessa área. Falta de perdão é tão sério que Jesus disse, se você lembrar que tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, quando você vier trazer a oferta ao altar, deixa a sua oferta e vai, resolva o problema. E depois você traz diante do Senhor. Porque o Senhor nem recebe a sua oferta se você não tiver esse problema resolvido. E isso é uma brecha para o inimigo entrar terrível. Ele pode simplesmente amarrar a sua vida e te colocar num cativeiro, te colocar numa fortaleza espiritual, te fazer um escravo dele por falta de perdão. Isso é muito sério. Muita gente vive debaixo de maldição espiritual porque guardou uma tristeza, uma mágoa, isso se transformou no rancor, no ódio, e agora a pessoa está debaixo dessa maldição espiritual. Não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, isso cauteriza a mente da pessoa, cauteriza a vida espiritual da pessoa, a pessoa se torna um mar morto. O que é o mar morto? Lá em Jerusalém, nós estivemos lá já algumas vezes. Ele é morto por quê? Porque ele recebe água do rio, mas ele não tem saída. Então, tudo que entra no Mar Morto morre, porque ele não tem saída. A vida precisa ter um fluxo. E assim é uma pessoa que não consegue perdoar. Ela recebe, mas ela não consegue liberar. Então, tudo que entra nela morre. É necessário haver perdão. É necessário perdoar. É necessário liberar o perdão. É necessário pedir perdão. Para que você fique livre dessas amarras do inimigo. Para que você fique livre dessa maldição, desse cativeiro, dessa prisão em que o inimigo te colocou. Quinto, identidade deturpada. O que é identidade? Identidade é quem você é. É a sua personalidade, é o seu caráter, é a pessoa que você é. E muitas vezes a nossa identidade está deturpada por experiências que nós vivemos na nossa vida ou por situações que nós fomos submetidos na nossa infância, na nossa adolescência. Nesta área entra muitos problemas sexuais, deturpações sexuais, entra abusos dos pais, abusos de outras pessoas mais velhas, amizades inescrupulosas, e a pessoa vai se deturpando. A pessoa começa a querer viver uma imagem, mas a pessoa vive para os outros, para agradar os outros, em função dos outros. Ou seja, a pessoa não tem uma identidade própria. Quem tem uma identidade sabe quem é. E aí, na identidade, estão as 3 perguntas básicas da vida. De onde eu vim? Quem foi que me fez? Foi Deus. Qual o propósito de Deus ao me fazer, ao me construir, quando ele soprou nas minhas narinas o fôlego de vida? Qual o propósito dele nisso? Hein?
Então, de onde eu vim? Aí está a minha identidade. Eu venho de Deus. A minha vida é resultado do sopro de Deus nas minhas narinas. Eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho um pouco de Deus, a presença de Deus na minha vida originalmente. Segundo, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui? Isso é a sua identidade. Se você sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito, ninguém vai poder te influenciar. Ninguém vai poder direcionar a sua vida. Você não vai viver em função de ninguém, para agradar ninguém, para fazer isso ou aquilo, para se justificar. Não, porque você sabe quem você é. Terceiro, para onde eu vou? Para onde nós vamos? Nós não somos daqui, nós estamos indo em direção ao céu. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós vivemos no mundo, mas não somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do céu, é para lá que a gente está indo. Então a sua identidade envolve estas 3 perguntas básicas da vida: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Se você tiver essas perguntas claras, essas respostas a estas perguntas claramente estabelecidas na sua vida, você vai desfrutar de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, bons relacionamentos com as pessoas e vai viver uma vida resolvida, ok? Isso é muito profundo também, é um webinário só sobre isso. Vamos para o próximo ponto. Alianças também são brechas, são portas abertas para o cativeiro espiritual. Aí nós vamos falar mais sobre alianças, mais especificamente, mais à frente. Ok? Vocês estão me entendendo? Faça aí o seu comentário, dá um sim aí se você está entendendo. Está me acompanhando? Está me ouvindo bem? Vamos lá, dá um sim aí, vamos dar continuidade. Vamos passar para o próximo. Meu público aqui está me entendendo? Ok? Maravilha, maravilha. A pastora Carla está ali, meus filhos, o Augusto está aqui. Muito bom, Deus abençoe vocês. Vamos continuar, vamos para frente. O que são alianças espirituais? Olha essa imagem. Vocês já estão aí nessa imagem? Do homem preso e querendo se livrar em direção a uma luz? Isso é aliança espiritual. A pessoa tem um espaço de corrente para andar ao redor desse tronco, dessa árvore, mas a pessoa está presa, está amarrada. Há coisas prendendo a pessoa. Mas aparentemente você pode ir até uma certa distância. Você pode viver de uma certa maneira, mas você não alcança a plenitude da vida espiritual. Isso é sério. Vamos ver o que acontece, o que acarreta. Próximo passo. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 15. Vamos ver aqui salvação versus santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que esse texto diz? Que nós precisamos entender aquilo que eu disse anteriormente, que a nossa salvação está em Cristo, está no sacrifício de Jesus. Está no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ali está a nossa salvação. A nossa salvação é inegociável. A nossa salvação não depende de nós. A palavra diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo que envolve a salvação não depende de você. Você não tem que se esforçar. Você não tem que pagar o preço. Você não tem que se sacrificar. A sua salvação está em Cristo, está no sacrifício vicário de Cristo. Está no sacrifício de Cristo lá no Gólgota, há 2000 anos atrás. Então vamos colocar a salvação aqui, desse lado, ok? Salvação em Jesus. Santificação é um outro processo. É o que o apóstolo Paulo disse: prosseguindo para o alvo,
Não julgo que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Ou seja, eu estou num processo de santificação, porque esse texto aqui de Hebreus 12, 14 a 15 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu vou entrando neste processo de santificação para me tornar como Cristo, para viver como Cristo. E é nesse processo de santificação que eu preciso tratar de questões que ainda não estão resolvidas na minha vida. Então, o que isso está dizendo? Que a salvação não resolve tudo. Ela te purifica, ela te lava, mas você não está com tudo resolvido. Você está salvo. Pela graça, pela fé, você está salvo. Mas agora você precisa entrar no processo de santificação, de purificação, para limpar a casa, para varrer a casa, para tirar a sujeira. E o que acontece é que muita gente vai juntando essa sujeira, esse lixo na sua vida, ano após ano, e esse lixo vai se acumulando na sua vida e vai sufocando a sua vida espiritual. Aí, de vez em quando, a pessoa explode. De vez em quando, a pessoa tem picos de tristeza, de angústia, de solidão, sentimento de fracasso, não consegue avançar na vida, não consegue viver a vida abundante que Jesus Cristo prometeu. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas e o inimigo? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então eu preciso compreender isso, isso precisa estar claro para mim. Que eu estou no processo de santificação. E nesse processo de santificação, eu vou tratando desses problemas. O que é isso? É você começar a juntar o lixo que foi acumulando na sua vida, no decorrer da sua vida, colocar esse lixo no saco, amarrar e colocar lá fora para o lixeiro pegar, para o carro de lixo pegar. Na sua casa, o lixeiro bate na porta e entra, vai lá na cozinha, tira do cesto do lixo lá os lixos, vai nos banheiros, pega os lixinhos. É assim que acontece na sua casa? Aqui na minha não é assim. Aqui nós temos que ir, tirar o lixo, botar no saco e colocar lá fora. O carro de lixo passa lá fora e coleta tudo lá fora. Quem tem que tirar de dentro de casa e colocar lá fora somos nós. Então, é assim com a sua vida. Ninguém pode entrar na sua casa e tirar o lixo que foi acumulado. É você que precisa identificar esse lixo baseado na palavra de Deus e com ensinamento e com entendimento e colocar esse lixo todo no saco e botar para fora. Para que o inimigo carregue esse lixo para onde ele quiser. Mas não pode continuar na sua vida. Então nós precisamos limpar a nossa vida. Precisamos purificar a nossa vida. E é aí que entra o poder da libertação. Aí depois entra o outro passo, que é a cura interior, ok? Vamos avançar aqui. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Dá um ok aí se estão acompanhando. Então, ok, o pessoal aqui. Tem gente aí do Brasil, gente aqui dos Estados Unidos, gente da Inglaterra, de Portugal. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos continuar. Alianças nos tempos bíblicos. O que representavam as alianças? Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, com Josué, com Davi. Jesus e os discípulos fizeram aliança, está lá em Mateus 26 e 28, sangue da nova aliança, quando ele celebrou a ceia. O que quer dizer uma aliança? É uma relação comprometida e inquebrável. No mundo antigo, a aliança era de uma seriedade incomparável. Não era o que a gente tem hoje, contrato. Hoje a gente faz contratos, né? E para que servem os contratos? Contratos servem para nos proteger. Eu faço contrato com alguém ou com alguma empresa para quê? Para cuidar dos meus interesses, para proteger os meus interesses. E ele faz comigo para proteger os interesses dele. Isso é o contrato. A aliança é diferente. No Antigo Testamento, e o conceito de aliança é que eles se uniam para um proteger o outro. Presta atenção no conceito. No contrato, eu me protejo, você se protege. Na aliança, eu te protejo
e você me protege. É isso que aconteceu entre Deus e Abraão. Lembra quando o rei quis ficar com a esposa de Abraão? Deus foi lá e falou com ele: ei, o que você está fazendo? Se você tocar nessa mulher, você está amaldiçoado, você vai ter problema comigo. Não é com Abraão, é comigo. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Aí Deus protege os interesses de Abraão. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus deu o nome dele para Abraão. A partir de hoje, o seu nome não será mais pai Abraão. Seu nome agora será Abraão, pai das nações. Você agora é o pai de nações. Você tem esse nome poderoso. E você vai ser conhecido como meu servo, meu filho. Então, sempre na Bíblia, quando se fala de Abraão, no seu relacionamento com Deus, o que a Bíblia fala? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, é uma aliança. E a aliança deve ser inquebrável, não é negociável. E se quebra uma aliança, existem consequências gravíssimas numa aliança. Então, pegaram o conceito? No contrato, eu me protejo, você se protege. Na aliança, eu te protejo, você me protege. Ok? Vamos lá para o próximo. Existem alianças perigosas? O que você acha? Existem alianças perigosas? Dá um sim ou não aí, se você, o que você acha? Sim, não. O que você acha? Existem alianças perigosas? Vamos lá. Estou vendo aqui o pessoal falando, a Edneide, a Lúcia, a Gisele. Estou vendo aqui o Oséias. Estou vendo aqui várias pessoas falando. Isso. Vamos lá. O Christian falando, o Marmude, meu amigo lá de Portugal. O Augusto está aqui. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Quando Israel entrasse em Canaã, não deveria fazer alianças com os habitantes da terra. Essa foi a palavra do Senhor ao povo. Quando entrarem em Canaã, não façam alianças com o povo da terra. Israel entra em Canaã. O que acontece? Lá em Josué 9. Eu não vou ler agora o texto, depois você pode ler. Eles são enganados pelos gibeonitas e eles formam uma aliança com os gibeonitas. Sem consultar a Deus, sem falar com Deus, sem buscar Deus. E agora, o que eles têm que fazer? Eles estão obrigados a manterem essa aliança. E aí eu pergunto a vocês, ao renovarem o pacto com Deus, o pacto antigo com os gibeonitas, foi automaticamente cancelado? Hein? Olha o texto aí, o que diz. Não foi automaticamente cancelado. Por que não foi automaticamente cancelado? Porque uma aliança não se cancela assim. Na realidade, quando Davi, olha só, quantos anos depois, já com o rei Davi, ele viu que o povo de Israel estava vivendo uma consequência, estava vivendo um problema. Por que eles estavam vivendo um problema? Por que eles estavam vivendo debaixo de uma maldição? Porque Saul quebrou a aliança com os gibeonitas. Aí Davi teve que restaurar essa aliança. Deus falou com eles. Vocês estão passando por isso, por essa dificuldade, por esses problemas, estão debaixo dessa maldição, porque alguém quebrou a aliança com os gibeonitas. Não era para fazer. Não foi isso que Deus disse? Quando entrar na terra, não façam aliança. Mas como fizeram, agora não pode quebrar. Existe um processo para se quebrar a aliança. Não pode se quebrar dessa maneira. Número 4. Alianças que precisam ser renunciadas. Quais as alianças que a gente precisa quebrar na nossa vida? Que a gente precisa aprender qual é o processo para quebrar essa aliança. Eu vou falar sobre isso ainda, vamos chegar lá. Primeiro, alianças com demônios. Deuses ou demônios.
Essas alianças precisam ser renunciadas. Elas são chamadas em Êxodo de laço, de armadilha. Salmos 115, 1-8, fala sobre a despersonalização. O que é? A pessoa passa a perder a sua personalidade e a viver uma personalidade única com os demônios, com os deuses. E isso acontece muito quando a pessoa é criança e os pais estão numa religião oculta e levam o filho ou a filha e fazem um pacto com os deuses, com os demônios. Mesmo depois que a pessoa grande aceita Jesus, situações continuam acontecendo, porque a aliança foi feita. O mesmo caso com os gibeonitas. Não foi assim, não pode se cancelar uma aliança assim, simplesmente. Precisa entrar num processo de cancelamento dessa aliança. Precisa entrar nas justificativas, nos motivos do cancelamento da aliança. Tem que ser negociado esse cancelamento. Não é só dizer, aceitei a Jesus e está tudo cancelado. Não foi assim com o povo de Israel. Não é porque eles tiveram agora uma aliança com Deus que a aliança com os gibeonitas foi cancelada. Precisaram entrar num processo. Próximo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, 19-20. Comunhão. Comunhão com espíritos malignos, com religiosidade, com situações que nós vivemos no nosso passado e que nós ainda carregamos esse peso, essas correntes, esse fardo pesado dos nossos ombros. Isso precisa ser tratado. São alianças que precisam ser renunciadas na nossa vida. Mas talvez você diga, pastor, mas não foi eu que fiz. Mas quem é que tinha autoridade sobre você? Não foi o povo de Israel da época de Davi que fez a aliança. Quem fez foi o povo lá da época de Josué. Quantos anos atrás? Era outra geração, totalmente diferente, outro povo, totalmente diferente, mas eles precisaram manter a mesma aliança, porque a aliança tem que ser mantida. Então não foi você que fez, alguém te apresentou, alguém te benzeu. Já foi benzido? Tem alguém aqui que já foi benzido? Se quiser responder aí, fica à vontade. Dá um oizinho aí, diz aí sim ou não, se você já foi. Eu já fui benzido. Quando eu era criança, minha mãe cristã não entendia muito bem desse negócio e tinha uma história de espinhela caída, uma dor que tinha aqui, que eu não sei até hoje de onde vinha aquele negócio. Aí ela me levava num homem lá que me benzia, com arruda, com não sei o quê. Quando eu cresci e comecei a ter a minha própria vida, eu tive que entrar num processo para cancelar essa aliança que foi feita. Às vezes, intencionalmente ou intencionalmente, se faz alianças e essas alianças estão lá. E o que é isso? Isso é legalidade dada ao inimigo. O inimigo está tendo legalidade contra a sua vida, para atingir a sua vida, para atacar a sua vida, e você não sabe. Então isso precisa ser renunciado, isso precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. Eu repito, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Como o povo de Israel não deixou de ser o povo de Deus por causa das alianças, por causa da aliança com os gibeonitas. Eles continuaram sendo o povo de Deus. Desobedeceram a Deus, mas continuaram sendo. Não mudou nada nisso, mas viviam debaixo de consequências. Estão entendendo a diferença? Viver uma consequência de uma aliança é uma coisa, a sua salvação é outra coisa. Vamos para o próximo slide. Esta é uma área também muito sensível para alianças espirituais. Alianças através do sexo. Por isso, gente, que as pessoas não devem ter relações sexuais antes do casamento. Porque cada relação sexual estabelece uma aliança. Um dos elementos de um pacto, de uma aliança, é o derramamento de sangue. E em todas as relações sexuais. Em todas as relações sexuais. Não sou eu que estou dizendo isso. É a medicina. Existe derramamento de sangue. Pequenos, minúsculos vasos
se rompem na relação sexual. E o sangue, mas e se usar preservativo, se não sei o quê? E o beijo, e a saliva, e a troca de elementos de uma relação sexual. O que é isso? Isso está estabelecendo uma aliança. Não é o contato do sangue propriamente dito, é o derramamento do sangue. Se houve derramamento de sangue, se há uma troca de elementos, há um pacto sendo estabelecido. E, pastor, agora o negócio ficou sério. E as relações que eu tive antes de ser casado? E agora? Isso precisa ser resolvido. Isso são brechas na sua vida. Pessoas que às vezes têm problema no seu casamento, no seu relacionamento, porque ainda não quebrou, não desfez propriamente estas alianças. É como, vou pegar aqui, eu tenho 2 folhas aqui, é como eu colar essas 2 folhas de papel, colar uma outra, passar cola aqui, bastante cola e colar uma outra, ok? Vamos imaginar que essas 2 folhas estejam coladas. Aí agora eu te digo, vamos descolar essas folhas, ok? Aí conseguimos arrancar uma da outra. O que acontece? Mesmo que eu consiga descolar as 2, que não é fácil, sempre um pouco desse papel aqui vai ficar aqui e um pouco desse aqui vai ficar aqui. Mesmo que a pessoa não se case, não mantenha um relacionamento, um pouco de cada ficou no outro. Resquícios da aliança de um ficou no outro e daquele ficou nesse. Isso precisa ser purificado, ser limpo, ser tratado. É por isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Eu sempre falo com os meus aqui, meus 2 adolescentes. Uma de 15, outro de 13 anos. Se guardem, se preservem para o seu esposo, para a sua esposa. Não façam alianças, porque qualquer relacionamento sexual, ficar com uma aqui, ficar com outra, vou pegar uma hoje, pegar outra amanhã, dar um beijinho aqui, outro beijinho ali, troca de saliva. Olha aí o problema. Está formando alianças. E você sabe com quem que você está formando aliança? Você sabe se essa pessoa foi uma pessoa que foi oferecida a demônios? Foi oferecida a deuses? Você não sabe. E agora? E o problema? Te acompanhando para o resto da sua vida, se não for tratado, se não for quebrado, se não for desfeito esse pacto da maneira que deve ser desfeito. Sério, né? A prática do ato sexual sela o casamento. Nos tempos antigos, após a cerimônia e a troca de presentes, a relação sexual era o que determinava que eles se encontravam realmente casados. Não era o cartório lá disse que está casado, está casado. Não. O que consumava o casamento era a relação sexual, porque era ali que o pacto era feito. Tudo que foi feito antes, o jantar, a comida, a celebração, tudo é parte do pacto. São elementos do pacto. Mas o que selava o pacto do casamento, o que sela o pacto do casamento, de acordo com os princípios bíblicos, é o ato sexual. E aqueles que estão tendo uma vida sexual ativa antes do casamento, estão selando pactos por onde passam e com quem fazem. É necessário haver um cancelamento, uma renúncia desses pactos. Nós vamos aprender sobre isso. O ato sexual faz de 2 pessoas uma só carne, seja dentro ou fora do casamento. Não, eu só vou ficar com ela ali. Você está se tornando uma só carne com ela. Você quer se tornar uma só carne com ela? Então casa com ela. Viva com ela pro resto da sua vida. Porque qualquer situação está estabelecendo esse pacto entre vocês. Sexo físico, psicológico e espiritual. Ok? Já falei sobre as 2 folhas. Vamos para o próximo. Alianças através de relacionamentos inescrupulosos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Alianças através de relacionamentos inescrupulosos. Modos de fazer essas alianças. Promessas e juramentos.
Quando a pessoa faz promessas, faz juramentos, ela está estabelecendo alianças com a outra pessoa. E isso é sério, gente, no mundo espiritual. Para você, para a pessoa, para mim, pode parecer só uma conversa, mas não é. É estabelecimento de relacionamento, de aliança. Dar e trocar presentes. Qual a intenção do dar e trocar presente? Objeto memorial. Você ter trocas e guardar na sua casa objetos que representam seitas, religiões. Eu me lembro de uma senhora que se converteu na nossa igreja, mas mesmo depois de se converter, ela vivia sempre possessa por espíritos malignos. E esses espíritos nunca a deixavam. A gente expulsava, ia embora, ela ficava liberta. No outro dia, vindo no próximo culto, os demônios se manifestavam de novo. Até que nós fomos buscar a Deus para saber o que era aquele problema, o que estava dando legalidade para essa mulher que antes foi uma mãe de santo, uma feiticeira, uma pessoa ativa no espiritismo, nessas coisas espirituais, e se converteu. Por que aqueles demônios não deixavam aquela mulher? Ela vinha nos cultos, ela participava, estava na igreja assiduamente, mas toda vez que a gente ia orar pela mulher, havia uma manifestação de demônios. Aí nós fomos descobrir que ela guardava em casa presentes que ela ganhou de pessoas que ela ajudou na época que ela era mãe de santo. Trocas de presentes. Ela ajudava as pessoas e as pessoas davam presentes a ela e ela guardou esses presentes. Esses presentes era exatamente o que estava dando legalidade para o inimigo se manter na vida dela. Depois nós vimos também que havia lá na casa dela alguns desses presentes que eram objetos de santeria, objetos de adoração a deuses, a origem dessas coisas. E isso mantinha o pacto ativo. Ela precisou juntar tudo aquilo, nós levamos lá para o pátio da igreja, queimamos tudo, destruímos tudo. A partir daquele dia, nunca mais essa mulher foi vítima de manifestação espiritual, de manifestação demoníaca. Ela ficou liberta, foi quebrado, foi desfeito o pacto. Ela rejeitou, claro que teve um processo, não é só queimar, teve um processo de cancelamento, de renúncia deste pacto, ok? E ela ficou livre disso. Comer juntos. Eu preciso saber com quem eu estou sentando para comer, a conversa que nós estamos tendo, as promessas que estamos fazendo um ao outro. Preciso saber disso. Porque eu posso estar estabelecendo ali um pacto. Não quer dizer que todas as vezes que eu como com alguém, eu esteja estabelecendo um pacto. Mas o que nós estamos conversando? Quais as promessas? Qual é a interação? O objetivo da conversa? Eu posso estar estabelecendo um pacto ali, comendo junto com alguém. Então precisamos entender disso. Isso é tão profundo, gente. Não dá, é uma pena. Já estamos caminhando aqui para o final. Não dá para tratar desse assunto profundamente em um webinário. Mas nós vamos ter muitos outros encontros. Mas vamos lá. Ainda tem algo muito importante aqui para o final. Fica aí, fica junto aqui comigo. Próximo passo. Alianças podem ser feitas com Deus, pode ser feita entre os homens, entre nações, entre homem e mulher no casamento, e com deuses e demônios. Ok? Próximo. Nós queremos nos aprofundar nisso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um grupo de estudo para a gente se aprofundar. Nós vamos ter 2 módulos. A gente vai estar se encontrando semanalmente e nós vamos estudar 2 módulos específicos. Você consegue ver aqui embaixo? O primeiro módulo, libertação, que são 12 lições. Vamos falar só sobre libertação, só sobre esses pactos, como quebrar esses pactos, como renunciar, como trabalhar nessa área da sua vida.
e também o segundo passo, o segundo módulo, que é cura interior. Agora que não há mais influência maligna, o que fazer? Agora tem feridas, tem tristezas, tem angústias, tem situações que precisam ser tratadas. E isso é cura interior. São dois assuntos distintos e específicos. Então, o primeiro módulo é o módulo de libertação, que são 12 lições, e o segundo módulo é o módulo de cura interior, com 10 lições, ok? Nós vamos começar esse grupo de estudo, nós vamos nos reunir toda semana, vai começar no dia 20 de fevereiro agora. 20 de fevereiro. Daqui 2 semanas, é isso? Daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas, dia 20 de fevereiro. Aí o horário do Brasil já vai ter mudado, então vai ser 7 horas da noite aqui de Orlando, da Flórida, e 9 horas da noite, horário do Brasil. Vai ser mais cedo, né? Que vai ter mudado o horário de verão, ok? Então nós vamos começar esse grupo e vamos nos aprofundar nisso. E você vai ter 2 opções. Nesse módulo, olha aqui, eu vou falar sobre as opções. Olha os módulos aqui. Olha os assuntos que nós vamos estudar nesse módulo de libertação. Cativeiro espiritual, batalha espiritual, estratégias espirituais, fundamentos para a autoridade espiritual, iniquidades familiares, desligamento de vínculos familiares, alianças espirituais, alianças com o ocultismo, ser humano 1 em 3, né? O ser humano tripartido, espírito, alma e corpo, ministério de libertação, espírito de Jezabel, e libertação pessoal. Esse é o módulo de libertação. E aí vem o módulo de cura interior. Definição de cura interior, o que é a cura interior, desvendando a alma 1, desvendando a alma 2, você vai entender tudo de mente, de sentimentos, de emoções, de intelecto, tudo aqui nesse tópico 1 e 2, desvendando a alma 1 e desvendando a alma 2. O Deus que sara, o Deus que liberta, como acontece a cura interior, ministério de cura da alma, Pedro curado, Elias curado, bases bíblicas para a cura interior, ok? O curso de libertação, módulo 1, que é o que nós vamos fazer primeiro, módulo de libertação, 12 lições. Vamos ver aqui. São 2 opções. A primeira opção, você pode participar para aprender o assunto e ser ministrado. Ou seja, nós vamos tratar dos problemas da sua vida pessoal e vamos ministrar sobre a sua vida. Você vai aprender a renunciar situações que estão amarrando a sua vida, que estão prendendo a sua vida. E você vai aprender também quais as armas você deve usar contra os ataques do inimigo, contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, o seu casamento, contra a vida dos seus filhos. Você vai entender sobre as armas que o diabo, que o inimigo usa para atacar vocês. Então você vai conhecer as suas armas, as armas dele, e vai saber como usar essas armas para você viver uma vida abundante e vitoriosa. Segundo tipo de participante é aprender para ministrar. Você vai aprender o assunto para você ministrar o assunto. O nosso propósito é formar um exército de ministradores. Um exército de pessoas que entendem esse assunto, que têm unção nesse assunto, que buscam a Deus, que têm um compromisso com Deus nesse assunto, para que esse exército ministre, formem grupos de pessoas que precisam aprender e ser tratadas nessa área. Ou seja, você vai ter a capacidade de formar na sua igreja um grupo, ou de formar um grupo online, para vocês estudarem sobre isso. Você vai poder ministrar sobre esse assunto em igrejas. Se você já é pregador, pregadora, se você ministra, você vai ter todo esse know-how, esse conhecimento, esse embasamento para você ministrar. Então, 2 tipos de participante para o curso, para o grupo. 1, aprender a ser ministrado. 2, aprender para ministrar. Ok? Você poderá alcançar a sua libertação e liberdade espiritual e emocional e poderá usar os seus dons e talentos para ajudar muita gente que está passando por dificuldades nessa área. Olha que bênção! Imagina você começando, você ser abençoado, ser tratado, que é o primeiro passo, e depois você poder abençoar vidas.
Você poder ser usado por Deus nessa área. Como Deus vai te usar nessa área se você não entende do assunto? Deus te usa daquilo que você se preparou para ser usado. Como Deus pode me usar naturalmente para pregar uma mensagem em inglês se eu nunca estudei inglês? É claro que Deus pode fazer um milagre e me dar o inglês para pregar no momento específico. Mas fora o milagre, naturalmente, no dia a dia, como ele pode me usar? Eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso praticar. E é isso que vocês vão fazer. Então, participante 1 e participante 2. Duas opções para ambos os participantes. Se você mora em Orlando, você vai poder participar desse curso presencialmente. Nós vamos nos reunir toda quarta-feira. A primeira reunião vai ser no dia 20, preste atenção, dia 20 de fevereiro, 7 da noite, horário aqui de Orlando, presencial. Nós estamos definindo um local aqui na região da International Drive, e provavelmente vai ser um hotel ali na região da International Drive, e nós vamos nos reunir lá todas as quartas-feiras durante 12 semanas para estudarmos isso presencialmente. E as outras pessoas que não estão em Orlando, vocês vão participar online. Nós vamos ter um sistema como esse, mas um sistema em que nós vamos poder interagir, você vai poder falar, fazer perguntas, não só escrever aqui, mas realmente interagir. E você vai participar online de qualquer lugar do mundo, naquele horário, 7 horas, horário aqui da Flórida, dos Estados Unidos, vai ser 9 horas, horário do Brasil. Não sei aí em Portugal, aí na Inglaterra, que horário que é esse, mas olha aí, depois do Google, 7 horas da noite, o mesmo horário que a gente começou hoje, né? 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, vai ser o horário que a gente vai se encontrar durante 12 quartas-feiras, ok? Início, dia 20 de fevereiro, tá? O presencial, você vai ter a sua opção na hora que você fizer a sua inscrição. A gente vai se reunir aqui na área da International Drive. Aluno ministrador. Imagine você aprender para ministrar, estar bem consigo mesmo, seus problemas resolvidos, vivendo uma vida plena em Cristo, cheio de felicidade. E o melhor, podendo usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas a também alcançarem o mesmo. É isso que nós queremos, gente. Eu estou empolgado com isso. Porque, através da tecnologia, da internet, nós vamos poder formar um exército em vários países de pessoas que vão conhecer esse assunto, dominar esse assunto, se apaixonar, porque é um assunto apaixonante, porque você vai começar a ver resultados. Você vai começar a ouvir testemunhos, como nós temos tantos testemunhos de pessoas com problema sério, gente que estava a ponto de se suicidar, gente que estava, tipo, em Portugal, quando fomos missionários, pastores em Portugal, chegou um rapaz com problemas sérios de homossexualidade, vivia uma vida terrível, querendo se suicidar, o diabo falando no ouvido dele, vai se mate, vai se mate. Ele tentou várias vezes se matar, porque suicídio, só o diabo é que faz isso, a pessoa se suicidar. Isso não é uma coisa natural, é uma coisa demoníaca. E o diabo falando no ouvido dele, vai se mata, ninguém gosta de você, não tem jeito para você, não tem solução. Nós começamos a orar por aquele rapaz. Levei ele lá para casa, lembra, Carla? Qual era o nome dele? Louro. A gente chamava ele de Louro, né? Mas eu não lembro o nome dele. Levei ele lá para casa. Um dia liguei para Carla. Nós começamos a orar com ele, trabalhar com ele, para encurtar a história. Em pouco tempo, esse rapaz foi batizado. Eu batizei ele, lembra disso? Eu batizei ele. A Carla está aqui do lado, gente. Eu batizei ele. A primeira alma que nós ganhamos para Jesus em Portugal foi de uma angolana, a Cláudia, né? A gente conheceu ela no trem. Ganhamos ela para Jesus, ela se converteu, batizamos a Cláudia. Depois de algum tempo, o que aconteceu? O Louro e a Cláudia começaram a conversar e a orar juntos. Aí eles não chegaram a namorar. Não chegaram a namorar, né? A Carla tá me lembrando aqui, não chegaram a namorar. Mas depois o Louro entrou no Ministério de Louvor, a Cláudia entrou no Ministério de Louvor, mas eles conversavam muito, e aí depois entrou uma pessoa no Ministério de Louvor, e essa pessoa começou a namorar com o Louro. E nunca mais o Louro pensou em suicídio, em acabar com a vida dele, o diabo foi repreendido da vida dele. Olha que coisa linda. Imagina você fazendo isso. Que bênção
para a vida das pessoas. Vamos avançar, que estamos terminando. Vamos lá. O aluno ministrador ele vai ter 4 aulas extras. Nós vamos marcar 4 aulas extras com esses alunos ministradores. Ao invés de 12, quem aprender para ministrar terá 4 aulas a mais. Ok? Que serão sobre esses 4 assuntos aqui. A guerra espiritual, propósitos e perigos, conhecendo o inimigo, a vida de um guerreiro. 4 assuntos que o guerreiro, o ministrador, o libertador vai precisar entender. Então, além de você aprender todas as 12 que as outras pessoas vão aprender, você vai aprender essas 4 a mais. Ok? Alguns bônus para vocês. Coisas que nós vamos oferecer a todos, não só a esses que vão aprender para ministrar. Você vai receber um questionário de libertação para adulto, que é onde você vai ter a capacidade de identificar onde está o problema na sua vida, ou se você estiver ministrando a uma pessoa, você vai poder identificar onde estão os problemas na vida da pessoa. É um questionário poderoso, tanto para adulto quanto para criança. Você vai receber os dois. Vai receber um roteiro de oração de renúncia. Não quer dizer que você vai orar exatamente aquilo, não é uma reza. Mas só para você saber os princípios. É como a oração do Pai Nosso. Jesus nos deu os princípios ali. Então você vai ter os princípios desse roteiro de oração para a quebra de maldições, para a renúncia de alianças. Você vai saber como fazer esse processo. 4, você vai ter uma ministração individual de 1 hora comigo e a pastora Carla. Se estiver aqui, em Orlando, será presencial. Se não for, nós vamos fazer uma ministração só a gente, privada, online. Nós vamos nos ver ao vivo e eu e a pastora Carla estaremos ministrando sobre a sua vida, abençoando a sua vida. É uma ministração individual de 1 hora. Então, se tem alianças, é ali que nós vamos renunciar às alianças. É ali que nós vamos quebrar maldições. É ali que nós vamos fechar brechas. É ali que o poder de Deus vai se manifestar e você vai poder se livrar, ou pelo menos iniciar o processo de se livrar de coisas que te acompanham a vida toda. Então, esses são presentes que a gente vai estar abençoando a vida de vocês, ok? Vamos lá, o próximo. E se eu não puder participar de alguma aula, pastor? Não tem problema. Todas as aulas serão gravadas e serão enviadas para o e-mail de vocês no dia seguinte. É claro que é muito bom você participar dela ao vivo, né? Você pode fazer perguntas e tudo, depois você não vai ter como fazer perguntas, interagir. Mas se por algum motivo, algum dia, não deu, tive um problema, tive uma dificuldade, não deu para participar, você não perde. Você vai receber no outro dia, no seu e-mail, o vídeo daquela aula para você assistir e acompanhar, e ainda ter isso para você usar no futuro e recapitular em alguma situação de necessidade. Preparamos algo muito legal, muito bacana para abençoar a sua vida. E para que você abençoe outras. O meu compromisso com você é esse. É você ser abençoado para você abençoar outras pessoas. Eu quero ver muitos de vocês ministrando a igrejas sobre libertação e cura anterior. Quero ver vocês formando grupos nas suas igrejas. Grupos online para vocês ministrarem, falarem sobre esse assunto, abençoar vidas. Vocês vão ter base para isso, estrutura bíblica, conhecimento na área, conhecimento sobre a alma das pessoas, sobre os sentimentos, as emoções. Vocês vão ter ferramentas para usar. Poderoso. Eu estou empolgado. Vai ser maravilhoso. É bom ver quando Deus faz isso. Para montar toda essa estrutura, nós precisamos fazer investimentos. Claro, esse sistema que a gente está usando aqui agora, chamado Webinar já, é um sistema caro para a gente transmitir, fazer a transmissão, não tem interrupção, uma coisa fluir. Então, a gente está pedindo uma colaboração sua. Se você estiver nos Estados Unidos e for o participante 1, $90 para o curso todo, não é por mês, não. É para o curso todo. Então, se são 12 semanas, você vai ter 3 meses. Dá o quê? $30 por mês. Não é para a gente ganhar dinheiro com isso, é só para cobrir as despesas. Se você é o participante que vai aprender para ministrar, você vai receber aulas extras e atendimento extra. Então, o investimento é de $150. Para quem está no Brasil, esses valores, eles se transformam em reais. Eu vou te enviar o link, tá?